Ele vai o quê? Ele compartilha pelo... Prontinho. Estamos ao vivo. Tá vendo? Pronto. Borbeck. O pessoal já deve estar chegando aí. Daqui a pouco a gente vai começar a ver comentários. Estamos online lá no nosso Facebook para mais um bate-papo importante. Deixa só eu alternar aqui um pouquinho de tela. Só queria que alguém me informasse como é que está lá, se está tudo certinho, se a gente está totalmente disponível lá no nosso Facebook. Eu estou procurando aqui. Aí. Povo está chegando. Fiz uma coisinha aqui, que não é exatamente o que a gente estava pensando, essa coisa da gente trabalhar com trocentas telas, ela sempre deixa a gente um pouco perdido. Venha cá, pronto. Tudo redondinho. Já avisamos lá no nosso grupo. Eu acho que alguém conectou aqui em casa, na Bea Live. Tá vendo? Estamos sim. Está tudo funcionando direitinho. Muito bem. Bem, esse é o nosso primeiro Entre Nós da temporada. A gente já estava com o desejo de fazer esse papo, né, retomar esse momento de sócios conversando sobre sua jornada, sobre o seu olhar, fazer essa coisa mais intimista. A gente, né, já veio de uma experiência aí, você sabe, de fazendo algumas coisas online, mas eu diria que meio que timidamente, né? A gente termina ficando mais confortável quando a gente faz naquele formato que a gente já conhece, que a gente já gosta, que é pessoalmente, mas eu acho que esse momento ele vem muito do desejo e de como as coisas com o grupo elas vão acontecendo naturalmente, né? Esse desejo de conhecer um pouco mais de uma série, de um colega nosso, de questionar, de admirar, de querer saber um pouco mais desse processo todo. Então, assim, Morbeck, fico muito feliz de ter você aqui. Obrigado pela sua participação. Espero depois desse momento aqui nosso, a gente tenha outros sócios que desejem colocar lá o nome, que a gente tenha realmente esse momento muito mais comum acontecendo, né, para que a gente tenha bate-papos assim. Essa opção da gente por vir para o Facebook, deixar esse conteúdo guardado, é uma forma de não perder, né, essa memória, essa coisa desses momentos que a gente vai tendo e essa vivência que a gente vai conseguindo, né, agregar aí com a gente. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço demais, Marta. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pessoal do Salvador Fotoclube. Fico bem feliz, porque assim, sou novato no clube, né? Sou calouro, digamos assim. Uma das últimas não sei como é que chama exatamente, né? A última entrada. Uma das últimas assim, admissões. Admissões, né? Então, assim, fico bem feliz. E trouxe algumas coisas assim, dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, né? Para que a gente possa mostrar um pouco e ouvir um pouco também depois dos colegas, poder também compartilhar. Que acho que é importante, às vezes, a gente está fazendo um trabalho e ter essa visão do outro, ter o olhar do outro é muito importante. E nesse período de pandemia, assim, para mim foi bem importante, porque eu pude produzir bastante, apesar dos pesares, né? Então eu consegui, dentro de um sistema que funcionou para mim, então consegui produzir bastante. Então, trouxe algumas coisas para a gente conversar, para mostrar um pouco do que eu tenho feito. E é isso. Mais uma vez, obrigado aí. E bem-vindo a todo mundo que está assistindo. Se puder botar a apresentação. Deixa eu só ver se tem comentários aqui. Sim, já coloco. Prontinho.
Pronto, pode começar? Fica à vontade. Pode sim. Na verdade, assim, de um modo geral, né, minha história com fotografia é relativamente recente. Eu costumo brincar que, com vergonha na cara, eu fotografo a partir de 2018, né? Que foi quando eu comecei efetivamente a como é que eu posso falar? A usar a câmera no manual, a usar, saber exatamente o que era fotografar, né? Fazer de forma intencional. Até então, eu gostava de fotografar, mas era algo muito no automático, muito na sorte mesmo, né? E de lá para cá, né, realmente foi um hobby que agora já virou mais do que isso, né? Então eu nem sei mais se eu sou arquiteto, se eu sou fotógrafo, qual é a balança dos dois, né? Então tá bem, a briga é boa, digamos assim, né? Então, e aí eu trouxe alguns trabalhos, né? Dentro disso, eu acho que tem alguns momentos, né, dessa minha trajetória com fotografia que marcaram algumas mudanças de direção e de mergulho em algumas questões que eu me interesso mais e comecei a desenvolver, né? Inicialmente, né, eu comecei, acho, com qualquer um, fazendo um pouco de tudo, né? Tentando fazer um pouco de tudo e depois fui direcionando, né, para o que me trazia mais interesse. E ano passado, na verdade, foi um momento que foi um ponto bem importante, digamos assim, desse meu trabalho, por vários aspectos, né? Como uma questão tanto profissional de projeção, quanto também do entendimento do que a fotografia era para mim, né? Então, ocorreu aqui ano passado, Oi. né? Até então, na verdade, eu não tinha nenhum tipo de trabalho voltado para fotografia documental, fotojornalismo, sequer algo mais autoral, né, mais aprofundado. E naquele momento em que começou-se a chegar as notícias de um derramamento, de manchas aparecendo aí em praias do Nordeste, na parte mais acima, digamos assim, né? E aquilo, de forma, no primeiro momento, a gente tinha informações muito esparsas, não tinha assim, notícias, não tinha imagens sobre isso, e a partir do momento que isso começou a chegar mais próximo da gente, eu senti vontade de ir para ver o que era e tentar documentar. Eu comecei a fazer um trabalho, né, a partir ali dos primeiros aparecimentos, a primeira chegada de óleo mais próxima aqui de Salvador ocorreu ali por volta dia 11 de outubro, na região de Praia do Forte, e a partir do dia 12, né, eu comecei a acompanhar isso. Então, estive bem presente. Então, minha ideia naquele momento era ver o que era, na curiosidade, e começar a tentar registrar. A partir do que eu comecei a ver e do que como é que eu posso dizer assim, da amplitude daquilo, né, começou a tomar a proporção, eu senti que era algo importante, né, que era algo que precisaria ser mostrado, mas assim, eu comecei a fazer para mim, digamos, né, no primeiro levantamento. Não sabia o que era efetivamente, a quantidade, o que é, até hoje não se sabe, mas não tinha noção nenhuma, eu só sabia que era algo importante e que eu precisava documentar aquilo da melhor forma possível. Não só através da fotografia, eu vou mostrar mais para frente, mas também com alguns outros trabalhos, mas documentar de alguma maneira. Então, no primeiro momento, essa fotografia, eu comecei a fazer e alguns pontos começaram a me chamar a atenção, né? E a partir daí eu comecei a focar em algumas coisas específicas, né? Tanto a questão da amplitude do desastre, né? A atuação das pessoas, dos voluntários e tal, e alguns aspectos muito específicos. E minha ideia sempre foi, na verdade, como eu não era trabalhando com fotojornalismo, digamos assim, minha ideia era mostrar e tentar sensibilizar de alguma forma, tentar mostrar alguma forma aquilo. Então, minha ideia sempre foi mostrar, até certo ponto, né, algo, até uma beleza, e fazer até algo muito contraditório, né? E mostrar algo belo de uma tragédia, de algo que é cruel, e aí, de alguma forma, né, era o que eu conseguia ver daquilo, né? E pensando assim, que o óleo em si, né, ele não era o problema, né? O problema era o uso que se fez e a forma toda, outras questões. Então, aquele elemento em si ele é até bonito em determinados aspectos, né? Então, eu comecei a fotografar e aí, no curto espaço de tempo, como não se tinha
na verdade, quase ninguém fazendo um trabalho documental. E nesse aspecto eu comecei a postar no Instagram e Facebook. E rapidamente, 1 ou 2 dias depois, eu recebi alguns convites, né, para trabalhar efetivamente fazendo a cobertura disso. Então, a AFP, que é a agência francesa, me procurou, a National Geographic me procurou também. E aí, a partir daí, do dia 14 ou 15, eu comecei a cobrir o derramamento de óleo aqui na Bahia para os veículos de imprensa. Né? Então, isso me permitiu, né, ter uma projeção de trabalho e me obrigou também a buscar esse conhecimento, estudar e tentar buscar esse trabalho na parte do fotojornalismo, digamos assim. Foi o primeiro trabalho de fotojornalismo que eu fiz. Então foram 40 dias, digamos assim, mergulhados em óleo, que me renderam aí bastante projeção. Então eu tive essa primeira parte, digamos assim, é uma parte mais documental e de fotojornalismo que eu fiz. E, como eu falei, sempre tentando mostrar algo, né? Fauna impactada, sim. Isso aí foi na foz do rio Pojuca, ali em Itacimirim. E assim, quando chegou no mangue, aí você vê assim, a gravidade do problema é maior ainda, porque é justamente o berçário de toda a vida marinha. Né? E eu passei a acompanhar também, né, um dos grupos de voluntários aqui na Bahia, os Guardiões do Litoral, fazer parte, inclusive, né, com uma parte sobretudo, de monitoramento das praias e tal. E isso me permitiu estar próximo e poder acompanhar e poder estar no momento que as coisas estavam acontecendo, né? Então, com isso, assim, eu consegui, né, fazer um volume imenso de material, né, de fotos e vídeos também, e outros materiais artísticos também, que eu vou falar um pouco mais para frente, que, como eu falei, assim, me deram, num primeiro momento, né, eu trouxe um pouco dividido isso, porque naquele primeiro momento foi esse trabalho documental de fotojornalismo que eu estava atuando e realmente mergulhado nesse processo, né? Então, algo que eu senti que do processo da fotografia, né, foi muito importante, foi justamente ter esse contato, estar dentro desse ambiente junto aos voluntários, né, que me permitiu entender o que era aquilo, entender os sentimentos, entender, inclusive, a própria dinâmica, né, do óleo, que tinha uma dinâmica muito própria. Ele chegava normalmente em torno de 1 a 2 horas antes da maré vazia. E aí, então, assim, eram situações que esse mergulho que eu fiz, né, nesse trabalho me deu uma possibilidade, né, de ter esse trabalho, esse material. Então, eu fiz mais de 15 mil fotos no período de 40 dias, que, assim, e até hoje eu tenho foto que eu olho, nem lembrava dessa foto, que às vezes tem até local que eu nem lembrava que eu fui, né? Eu fui desde do litoral norte aí do estado, na região do Conde, até o sul da Bahia, né? Então eu percorri todo o litoral norte, aqui em Salvador, e aí fui Belmonte, Porto Seguro, Canavieiras, buscando atrás desse evento, né? Digamos assim. E aí isso me deu uma projeção bem bacana, né? Então eu tive matérias em vários jornais e veículos de imprensa do mundo todo, né? Então, inclusive, a capa da revista Época de novembro foi uma foto minha que eu fiz em Jauá. A BBC, tive foto publicada no El País, National Geographic. No The Guardian, por exemplo, que é o maior jornal inglês, eu tive 2 fotos que ficaram nos destaques semanais dele. Então, assim, para mim, foi algo que eu nunca imaginaria que uma semana para outra eu já estava, na verdade, em todos os jornais do mundo com esse evento específico, né? Então, assim, isso foi algo que para mim foi bem interessante e, sobretudo, esse mergulho, né, que eu fiz no processo. Da parte do jornalismo, né, eu, assim, continuei fazendo alguns trabalhos específicos para a agência, eventualmente uma coisa ou outra, né? Em outro evento que ocorreu há pouco, né, que também deu uma projeção bacana e eu acabei também adotando, digamos assim, o mesmo modo de trabalho, né? Agora, quando eu teve o incêndio aqui na Chapada Diamantina, assim, os incêndios florestais na Chapada é algo que é recorrente, né? Eu vou para a Chapada já há muitos anos. Trabalhei no IFAM, morei na Chapada em 2007 a 2009, né? Então, eu vivenciei muito a Chapada e todo ano ocorria questão das queimadas, mas só esse ano que eu tive interesse, né? E como eu falei, assim, a fotografia me levou para isso, né? Para poder buscar isso. E a mesma, acabou que aconteceu a mesma
como é que eu posso falar, o mesmo modus operandi, né? Eu acabei me aproximando muito do grupo de voluntários das brigadas voluntárias, né, sobretudo de Mucugê, e aí também mergulhei no processo, né? Então, eu ia junto com eles, estava acompanhando. Então, assim, isso também me ajudou bastante a produzir um material que também teve uma repercussão muito interessante. Esse material ainda, diferentemente do óleo, que esse ano todo eu fui produzindo em cima dele, né, maturando esse trabalho. Esse do fogo ainda eu tenho muita coisa que eu sequer mexi, né? E aí eu comecei o meu processo, digamos assim, né, meu processo de trabalho nesse aspecto, eu procurei tentar contar como fossem capítulos, né, digamos assim, né, do que eu estava vendo, do que eu estava vivenciando. Então, essas fotos, por exemplo, mostram um pouco de um capítulo, digamos, da amplitude do que estava acontecendo, né? De tentar mostrar o que era aquilo frente como eu posso falar, cerca de 4.000 hectares, né? Que foram queimados só em 4 de 5 dias, né? Então, esse é o primeiro momento, digamos, o primeiro recorte, o primeiro capítulo, ele mostra um pouco da amplitude do que foi, né? Esse um outro capítulo, digamos assim, também é algo que, para mim, né, tem sido faz bastante sentido e é importante, eu acho que é bem importante trabalhar nessa temática, que é a questão das pessoas, né? Enquanto as pessoas atuam nisso. Então, essas pessoas, sejam a grande maioria voluntários também, né? As brigadas da Chapada Diamantina de Fogo, a maioria voluntários, contam com pouquíssimo, quase nenhum apoio, né? E tem, claro, os órgãos públicos, sobretudo IBAMA, ICMBio, eles têm uma estrutura totalmente aquém do que era necessário, né? Mas eles também estavam lá, o Corpo de Bombeiros, tal. Então, mostrar também um pouco dessa atuação das pessoas e de como foi feita essa batalha realmente, porque é uma batalha, né? Assim, não deixa de ser uma guerra contra um elemento. Isso também foi um outro capítulo interessante para mim, né? E assim, dentro disso, né, aquele mesmo processo, ao mesmo tempo que eu tentava mostrar o que estava acontecendo, eu também queria, como eu fiz no óleo, tentar captar um pouco também do que era aquele sentimento dessas pessoas que estavam ali, né? Pessoas que de forma voluntária estavam indo apagar fogo, arriscando a vida. Então, o porquê e de que forma. Então, assim, tentar captar essas emoções, o que é. Então, e o que eu vi muito foi assim, a questão de um amor realmente por aquele local, né? Uma questão de uma parceria, de um companheirismo entre eles. Então, assim, coisas que realmente vão além do que estava. Então, eu tentei, né, tento de alguma forma captar isso, né? Então, dentro de tudo isso, eu vou, como eu fiz no trabalho do óleo, né? Mesmo naquele processo todo, eu fazia retratos. Todo voluntário que eu encontrava, eu falava, velho, para aqui rapidinho, deixa eu fazer uma foto, bota a mão assim. Então, você tentava fazer, na loucura toda que estava aquilo, mas retratar também essas pessoas, porque eu acho que é um pouco do meu trabalho também, da identidade para essas pessoas, para esses guerreiros que estão ali, que são voluntários, são anônimos na maioria das vezes, mas que tem um rosto, tem um olhar, tem um sentimento por aquilo, né? Então, eu também tenho uma série de retratos que eu busquei fazer e tentar mostrar também essa perspectiva, né? Como eu falei, tentar levar um pouco do sentimento. Eu às vezes costumo brincar que eu não, assim, gosto até de escrever, mas é um parto às vezes fazer um texto. Eu prefiro mil vezes resumir numa imagem algo que eu estou sentindo, algo que eu vi, né? Então essas imagens me dizem um pouco isso, né? E assim, oi. Oi, queria te interromper um pouquinho Claro. e começar um pouquinho aqui, essa nossa galera que eu sei que está acompanhando, nossos amigos fotoclubistas, enfim, e trazer um questionamento, né? Eu sei que naturalmente isso vai acontecer. Você acha que existe uma relação, você terminou criando aí, entre um trabalho e outro? Eu acho que na sim. forma dessa construção, dessa narrativa? Eu acho que vem muito assim. Eu até num primeiro momento não enxergava, né? Tanto é que eu trabalhava bastante, assim, meu trabalho documental, meu trabalho fotojornalismo, meu trabalho artístico, tudo meio que em caixinhas separadas. E a partir do momento eu começo a ver que isso tem uma relação. Tudo isso está interligado, na verdade, né? E por que eu falo isso? Porque assim, algo que para mim me sensibiliza muito é essa relação
justamente das pessoas, né, com o meio ambiente, com o modo, não uma questão, como eu posso falar assim, só do ambientalismo em si, né, mas essa relação do lugar realmente, a relação desse pertencimento. Então, como eu falei, a grande maioria dos voluntários eram surfistas, eram pescadores, eram marisqueiros, eram pessoas daquele local, de alguma forma se sentiram incentivados a atuar porque realmente é algo que incomodava. Da mesma forma que as pessoas que atuam nas brigadas voluntárias são pessoas dos locais, é o pessoal, assim, é o mateiro, é o guia de turismo, então, assim, é o pessoal dali. Então, essa relação é uma relação muito forte. E, às vezes, no jornal, isso passa desapercebido, porque ele mostra o desastre, dá um âmbito geral, e essa relação da pessoa, efetivamente, ele se perde, né? Então, essa relação da questão do detalhe mesmo, né? Normalmente, o que acontece? Não, claro, e volto a dizer assim, eu não trabalho como fotojornalista especificamente, então tem uma licença poética, digamos assim, porque, assim, no trabalho, tanto agora como do óleo, muitos colegas de fotógrafo chegavam lá, faziam meia dúzia de fotos, 30 minutos, mandavam para o jornal e ia embora. Eu passava o dia todo naquilo ali, porque eu podia estar ali, meu compromisso era estar ali, né? E eu queria realmente entender o que era além, o que é que ia além do desastre, né? Então, como eu falei, a atuação dos dois locais vai muito mais para uma atuação minha, né? De como eu busquei olhar essa tragédia, e eu acho que eu vejo uma relação muito forte, sim, porque, assim, aquela coisa, eu podia estar mostrando só a paz do fogo, né? Mas as pessoas também foi algo, então essa narrativa, eu acho que ela vem na construção também do que me interessa, né? Me interessa essa relação das pessoas com como elas vão lidar, né, com esses eventos, digamos assim, né? E aí eu volto a dizer também, aquela mesma coisa, o problema em si, o fogo em si, não é o problema, né? O fogo a gente não vive sem fogo, o problema é um início de um incêndio criminoso, como foi, que se alastrou numa área de proteção ambiental e devastou uma área absurda, né? Então, assim, esse é o problema, é a forma do óleo. O óleo em si não é problema, é um elemento natural que no seu lugar ele não causa mal nenhum, digamos assim. Então, são questões muito minhas, né, que eu tento levar para a fotografia. Então, sem dúvida, eu acho que hoje eu vejo uma relação muito forte. Sobretudo esses dois trabalhos, né, tem uma relação muito forte, porque assim, é uma temática muito parecida e tem uma atuação muito parecida das pessoas e do que eu busquei retratar. Nessas fotos agora que eu estou mostrando, só para você entender assim, o que acontece, é uma aproximação, inclusive, do que eu já vinha fazendo há um ou 2 anos, que é uma série assim, que eu comecei a engatear nisso, que assim, é uma série que eu chamo de Praxis. É uma série que assim está bem no início, mas assim, minha ideia é chegar exatamente no momento exato após, né, a devastação, ou seja, após o fogo, a primeira chuva que vem, o verde, a natureza volta a brotar. Então, nesses últimos 2, 3 anos, eu tenho feito esse registro desse momento, né? E a princípio, para mim, o ideal não seria assim, como é que eu posso dizer? O meu objetivo inicial era muito isso, né? Pô, vai queimar, eu vou acompanhar, depois eu vou voltar. Só que eu comecei a ver elementos, né, que são muito, assim, são muito característicos, né? Então eu gosto muito dessa questão, né, das tipologias, das repetições. Então, nesse trabalho do fogo também, eu comecei a registrar, né, para além da tragédia, né? Então, tentar buscar esses padrões, essas questões de cor, essas relações da natureza, né? Eu gosto bastante. Então, a fotografia aérea, sobretudo, para mim, é um elemento que é importantíssimo no meu trabalho, né? Porque é algo que eu busco realmente nela, né? Então, eu não sei se eu respondi, já estou passando já para a foto de volta, né? Mas eu acho que se puder continuar, se não quiser que eu responda mais alguma coisa também, mas senão eu continuo. Não, eu só ia aqui incluir os comentários que já têm começado a acontecer aqui nesse nosso bate-papo, né? O comentário da Vânia falando das imagens fortes e contundentes, né? Também teve o Gabriel, deixa eu só confirmar aqui, isso, o Gabriel, que também falou do excelente trabalho, e eu vejo que traz uma importância muito grande, Norberto, quando a gente pega e vai além do noticiar, porque a notícia, pura e simples, tem fogo,
tem um acidente, mas você mostrar a dimensão disso e como isso envolve o humano, isso é o que termina fazendo com que as pessoas elas se mobilizem, com que as pessoas elas se envolvam, porque elas estão envolvidas naquele ecossistema e elas são parte afetada disso, nesse processo todo. Então, essa sua proximidade, né, do não chegar e apenas fotografar 30 minutos, garantir o registro e ir embora. Claro que a gente também não pode culpabilizar, né, o profissional que ele termina fazendo isso, porque ele tem uma pauta até cobrir, ele tem toda uma dinâmica. Mas, até porque se ele também só fotografar o fogo, corre o risco de ficar meio que mais do mesmo. Então, não, e a notícia, essa é muito dimensão da foto que vai fazer com que o trabalho ele ganhe um outro status. Sim, sim. Eu acredito muito nisso. Assim, a notícia ela é instantânea, né? Então, assim, o óleo ficou nas manchetes um tempo e saiu. O fogo ficou um dia, dois, saiu. Então, assim, isso acaba. Mas as coisas vão acontecendo e aí vai mudando o foco, digamos. Mas eu acho que é importante tá registrando, tá documentando. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, eu não sei o autor, mas eu levo ela, inclusive, no meu perfil, eu gosto bastante. Que, assim, uma que eu gosto, fala que as pessoas só se importam porque acontece, né? Então é muito isso, né? Às vezes, para que a gente consiga sensibilizar de alguma maneira, aí, como é que eu posso falar? Eu preciso mostrar, né, que aqui não é. Pô, imagine, aqui no Sudeste, no Sul do país, no Norte, inclusive, lá, pouco se soube do que aconteceu aqui no Nordeste, né? Então, quem está em Salvador, por exemplo, pouco sabe do que acontece na Chapada. Então, esse mostrar uma outra perspectiva, para mim é muito importante, né? É algo que realmente, assim, eu posso dizer que dá sentido a esse trabalho, né? Dá sentido a eu estar lá, dá sentido a eu fazer, é justamente poder documentar e mostrar de alguma forma, né? E assim, é algo que para mim é muito. Eu fico imerso de uma forma assim que aquela coisa, eu parece que só no momento que eu estou ali, eu estou meio que num transe, né? Eu só vejo isso e assim, eu acabo mergulhando realmente nesses processos de fotografia, né? Aí, assim, pulando um pouquinho, dando um parênteses, mas até para explicar um pouco desse trabalho, logo no início que eu comecei a fotografar, algo começou a me interessar muito, né? Isso vem muito forte em todos os meus trabalhos, essa questão das tipologias, né? Das repetições, sobretudo do pensamento, né? Do casal Becker, que ele fala justamente dessa questão das repetições e da força que os elementos ganham quando estão em conjunto, frente a uma foto individual. Ou seja, às vezes eu tenho um elemento único, fotografia, uma foto bonitinha, mas quando eu tenho isso, né, comparado, repetido, eu ressalto diferenças, eu ressalto similaridades, isso ganha uma força muito grande. E eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, né? Então, eu comecei a fazer isso logo no início, lá em 2018, com essa série dos orixás, né? E assim, a partir daí, né, eu começo a tentar, né, entrar num processo de uma construção realmente do trabalho. Então, esses orixás são os orixás aqui do Tati Moreno, aqui no Dique Tororó, né, em Salvador. Mas, assim, até a brincadeira da forma de construir, né, de ficar buscando isso. Então, essas fotos eu busquei sempre uma luz mais próxima possível, né? Então, eu fui umas 6 ou 7 vezes lá fotografar e, sabe, cada dia era uma coisa diferente, porque essas fotos foram feitas normalmente ali faltando 10, 15 minutos para o pôr do sol total, né? Então, aquela luz bem perpendicular, que eu queria uma água muito escura tal. Então, algumas, na verdade, eu não conseguia, porque pela posição ele estava de costas para o sol, né? Mas aí eu também tentei fazer alguns ajustes. Então, esse processo também de buscar, né, de que luz eu quero, de como é que eu quero construir isso, tal. Isso tudo, na verdade, também vai me trazendo, né, vai dando o caminho, digamos, do trabalho, né? Então, por exemplo, esses todos eu tinha ideia, né, de fazer uma construção de todos os orixás, né, em ângulos. Não sei se o mouse está aparecendo aí. O ponteiro do mouse aparece, não. Oi, alô, tá ouvindo, Batinha? Cortou um pouquinho. O ponteiro do mouse Dos aparece? orixás. Isso. Aparece. Bem discreto, mas aparece. A construção, por exemplo, eu busquei fazer, então você reparar, todos os orixás, eles estão direcionados para o centro, mais ou menos. Eu fiz
um trabalho de cor, né? Então, mas, assim, é uma construção muito minha. Acho que de repente a formação da arquitetura. E, assim, uma imagem dessa única é muito bacana, é interessante, mas quando eu mostro tudo isso junto, né? Isso entra muito no meu olhar, né? Eu consigo ter uma percepção, né? E assim, é meio que um convite a que eu consiga tentar decifrar o que tem de similar, o que tem de diferente, como é que é isso. Então, esse tipo de trabalho eu gosto bastante de ter replicado em todos os outros, né? Então, esse trabalho dos orixás, esse das canoas, por exemplo, é um outro trabalho também, que são as canoas de São Francisco do Conde, e ele vem também numa construção muito parecida, né? As janelas são janelas de Mucugê, né? Que é do São João de Mucugê do ano passado. Então, assim, eu tenho outros painéis, mas assim, eu busco falar um pouco aí nesse tipo de trabalho, não só dessa relação da imagem em si, né? Da foto bonitinha e tal, mas de fazer essa relação mesmo de como é que, por exemplo, uma festa de interior, as pessoas têm relação com a festa em si, a festa religiosa, de enfeitar suas casas, né? E aí, independente se a casa é de pessoas mais pobres ou mais ricas, tem a mesma percepção de organizar isso, de pintar a sua casa. Então, assim, eu busco falar um pouco aí também dessa relação até de antropologia mesmo, então, de trazer essas camadas. E, como eu falei, eu gosto de ter nos trabalhos como é que eu posso dizer? Percepções diferentes ao ver a imagem. Então, se eu olho um painel desse com uma janela de perto, eu consigo ver vários elementos que de longe eu não consigo ver. De longe eu vejo uma imagem, uma gravura, digamos assim, mas de perto, quando eu mergulho, né, tem uma série de elementos aqui escondidos. Então, normalmente eu parto de um elemento central, né? Então, nessa cada janela eu tenho uma senhora que é a única janela que tem elemento humano, né, justamente para fazer um elo ainda para a realidade. Eu tenho aqui, e a partir daqui eu vou desenvolvendo, né, fazendo essa cruz e tal. Na minha volta, as canoas eu parto do elemento central, que é uma única canoa que está virada de cabeça para baixo, e vou construindo todo o restante de forma harmônica para que eu tenha um conjunto, digamos assim, que tem um elemento que me traga alguma ligação, né, alguma camada a mais de significado. Como é que eu faço aqui? Da mesma loja, então assim, eu comecei, a partir daí, a tentar a sentir a necessidade, na verdade, de experimentar outras coisas além da fotografia pura e simples, né? Da fotografia como fim, né? A fotografia passou para mim a ser, como é que eu posso dizer, mais como uma matéria-prima, digamos assim, né? E aí eu comecei a sentir a necessidade de evoluir, de passar desse aspecto, né? Então, esse trabalho, por exemplo, segue a mesma lógica, né, da tipologia fotográfica, são os barcos daqui da Baía de Todos os Santos, sobretudo ali da região do Porto da Barra, Ribeira e da parte interna, né, digamos assim, da Baía de Todos os Santos, de Salvador, né, da contracosta de Salvador. E então, assim, e esses barcos é a mesma lógica, eu tenho elementos ali meio que escondidos, alguns têm pescadores, outros não, mas eu tenho sempre um elemento que é meio inusitado e faz esse convite, digamos, ao mergulho na imagem, né? E esse quadro do lado, esse fragmento, ele segue uma mesma lógica, em que de longe você vê um barco único, às vezes, inclusive ele teve exposto lá no Argoz das Artes, e muita gente via que depois conseguia ver que eram vários barcos. Então, essa percepção, essa diferença, também é algo que me atrai bastante, né? De ter essa brincadeira realmente com o olhar. Eu olho de longe e eu vejo um barco único, mas quando eu vou mergulhar nisso, eu vejo que, na verdade, são 9 fragmentos deixa eu ver, 9 de barcos diferentes, mas que, num conjunto, eles se adequam, né? Então, assim, esse trabalho experimental, que aí eu posso dizer assim, que no último ano, por exemplo, meu trabalho está muito focado nas experimentações, né? Na questão da fotografia, e além da fotografia mesmo, como eu falei, né? Então, voltando um pouco, né, ao óleo também, só que aí num outro viés, né? Enquanto eu fiz aquele trabalho lá documental, eu comecei a registrar elementos, como eu falei, que me interessavam de alguma forma, me chamavam a atenção de alguma forma. E o óleo, ele é um elemento que é plasticamente bonito. Ele é plástico, em cima da água, ele montava as manchas como se fosse uma película. E assim, e aquilo me chamou muita atenção pela beleza realmente daquelas imagens, né?
pela plasticidade efetiva daquilo. E eu comecei a registrar. Tem uma foto que me chamou muito a atenção na folha. E é uma folha que está meio que caindo. É uma coisa que, assim, parece até meio que cinematográfica, né? Da plástica, realmente, da construção. Por outro lado, você tem algo absurdamente danoso para o meio ambiente. Não é isso. E assim, você vê ali o reflexo que é belíssimo. Eu tenho umas 4, 5 fotos boas que eu gosto, assim, que tem aquela pegada. Sei lá, um galho totalmente coberto de óleo, refletindo o céu. Um outro refletindo uma folha. Então, assim, é algo que é bem interessante. E essas manchas que formavam em cima dessa película que formavam em cima da água, né, começou a realmente me chamar muita atenção e eu precisava, de alguma forma, documentar. Então, naquele primeiro momento, eu não fazia ideia do que seria aquilo, né? E aí, como eu falei, ao longo desse ano, né, depois de acabou, digamos assim, a fase crítica, porque até hoje ainda tem resquício de óleo chegando, mas a fase crítica, efetivamente, foi até novembro, ali, mais ou menos, né? Então, passado esse primeiro momento, eu comecei a me debruçar sobre esse material todo que eu tinha produzido, né? Então, essa série Nomes é um trabalho mais conceitual, digamos assim, é um mapa conceitual, né, do que foi o derramamento de óleo no Nordeste. E por que o Nordeste, especificamente? Apesar de ter atingido ainda o Espírito Santo pouco e o Rio de Janeiro, mas, assim, efetivamente o desastre foi um desastre no Nordeste. Foi o Nordeste que ficou quase 60 dias sem nenhuma ação do governo para ajudar. Foi o Nordeste que efetivamente foi impactado, né, porque os vestígios que chegaram no Sudeste, digamos assim, ele foi muito pouco, né? E a partir do momento que chegou no Sudeste, isso já estava na mídia, o governo começou a se movimentar, então já foi uma outra atuação. Então, eu quis trazer realmente essa questão do Nordeste, inclusive ressaltando essas diferenças regionais que são muito claras no nosso país, né? Então, esse trabalho são fotos, né? São 9 fotos, que cada uma delas representa um dos estados nordestinos, e são as manchas, né? Como eu falei, em algumas, inclusive, dá para ver algumas conchas, dá para ver areia e tal, né? Que são essas manchas formadas em cima da água, né? E nesse processo de construção, eu sempre procurava fazer em angulações muito voltando até a fotografia aérea, né? Fotos de cima para baixo, né? Ou na inclinação muito pouca. E aí eu tirava um pouco essa questão da perspectiva que te dá uma noção do lugar, né? Então, às vezes, olhando isso, eu posso não sei exatamente se é uma mancha de óleo ali, sabe o que eu estou falando, mas assim, ou se é uma foto aérea, ou se é algo, uma imagem meteorológica, alguma coisa assim, né? E essas cores, né, na verdade, e aí foi uma construção que é algo também que eu gosto bastante, que é a questão de ter dados e brincar com números, né? Então, cada uma dessas cores foi uma tabela que eu construí a partir dos dados temporais e os dados de localização do aparecimento de óleo no Nordeste, né? Então, eu peguei a data em que o óleo chegou, por exemplo, na Paraíba, ali, dia 30 de agosto. Eu fiz o somatório das dezenas e me deu o número 57. Eu alimentei o R da paleta RGB e a latitude e longitude do local, né, que foi registrado, eu alimentei o G e o B. E com isso eu recebi essa cor de presente, porque assim, podia dar um vermelho ou um amarelo, mas na verdade acabou gerando uma paleta de cores de petróleo, digamos assim, né? Então casou muito bem. Sim. Então, em cima de cada uma dessas imagens, né, como eu falei, eu sobrepus aquela cor, né? Então, na imagem desse mapa conceitual, digamos assim, eu tenho a representação de cada um dos estados com esses dados temporais e de localização, né? Então, é um trabalho mais, claro, conceitual, é um trabalho, inclusive, que tem tido agora, sobretudo, algumas repercussões bem bacanas, participou do Salão de Artes Visuais de Virgínia Artigas, do Salão de Confluência de Arte, ele também ganhou uma menção honrosa agora do Mola, que foi o Festival Latino-Americano de Artes Visuais e Meio Ambiente. Então, assim, é um trabalho que para mim foi bem interessante, porque assim, eu consegui ir além do que foi a tragédia, né? E não deixa de ser a fotografia, né? Às vezes a gente acha, a fotografia não. Eu estou fazendo aqui um trabalho extremamente fotográfico, né? Não tem nada além de fotografia aqui, né? E aí, não tem... Oi, cortou, Martim, desculpe. Oi. Não, tranquilo. Não tem nenhum dano, né, na fotografia, independente dela ser meio ou se ela fim. Ela, na verdade, vai terminar sendo adequada a um contexto, a um momento, a um processo, e a gente tem que também entender isso.
E, assim, e isso de forma alguma vai tirar nenhum tipo de beleza de crédito do trabalho. Assim, eu costumo dizer assim, eu não tenho muito esse problema da questão, porque a fotografia, eu não sou do purista, não sou realmente, eu acho que a fotografia, assim, ela é imagem, eu gosto de trabalhar a fotografia em si, né, sobretudo o trabalho documental fotojornalismo, mas sim, é importante ter essa autenticidade, sem dúvida. Agora, nos trabalhos mais de artes visuais, como eu estou falando, eu me permito como é que eu posso falar, né? Esses avanços, porque eu acho que realmente assim, eu quero, enquanto arte, trazer uma expressão, mostrar alguma coisa, contar uma história. E para isso as imagens me servem, né? Então essa outra série, Os Guardiões, ela traz um pouco do que foi, como eu falei, essa perspectiva das pessoas, né? Então a ideia de Sim. fazer retratos eu estava construindo, mas assim, depois, como é que surgiu esse trabalho? São retratos que são fechados nos olhos, justamente de forma que eu também como é que posso dizer, eu universalize o que foi isso. Então, eu olhando uma série como essa, podia ter sido a lama que foi derramada no Brumadinho Mariana, podia ter sido a própria queimada, podia ter sido o óleo. Então, pouco importa. É uma mesma situação, né, de situações de desastres que as pessoas precisam se pôr à prova. Então, esse recorte, na verdade, foi muito nisso, para que eu tirasse a coordenar o balizamento de local, né? Então, isso é uma coisa mais universal. A ideia dos olhos. A tonalização dessas fotos, ela também seguiu a premissa que você utilizou na outra série? Que você fez essa leitura? Vou chegar lá. Aí é o seguinte: esses aí são retratos em preto e branco, normais, sabe? Assim, então a ideia foi o quê? Captar esses olhares, porque isso não era nada montado. O pessoal estava lá catando óleo e falava, velho, deixa eu tirar uma foto sua. Então, assim, era na hora. Então, realmente, essa expressão é porque, assim, as pessoas estavam muito revoltadas, estavam muito sentidas com aquilo tudo. Então, essas expressões era a tônica das fotos, né? Então, eu consegui pegar muito isso porque não foi nada, foi muito autêntico, né? E essas imagens, como você falou de tonalização, na verdade, é essa aqui, ó, deixa eu mostrar mais ou menos. Não sei se vai dar para ver aqui na minha tela, certo? Isso aqui é o seguinte: durante aquele processo, como eu te falei, esse material, né, esse óleo que ficava na superfície da água, me chamou muita atenção. Então, além de fotografar, eu comecei a captar esse óleo realmente. Então, com papel aquarelável, eu chegava na praia, submergia na mancha de óleo e captava esse print, digamos assim. Então, isso aqui é o próprio óleo que estava derramado na praia, né? Então, eu fiz isso tanto com tecido, com papel, de várias formas. Então, nesses retratos aqui dos voluntários, eu depois digitalizei, né? Então, fotografei esses elementos e aí sobrepus essas manchas aos retratos, né? Então, aí são duas camadas, digamos assim, de fotografia. Então, isso é o próprio óleo que inunda, né? Esses olhos aí dos voluntários. É um trabalho também que segue uma lógica das camadas, que eu tenho trabalhado bastante, né? Mas, assim, é um pouco diferente, que isso aí, na verdade, são os elementos, eu apenas juntei os dois elementos em duas camadas. Eu não fiz nenhum tipo de manipulação, digamos assim, né, da imagem. Eu peguei uma foto do óleo e uma foto do voluntário e fiz como se fosse uma dupla exposição, né? Mas aí, claro, no pós-produção. Então, assim, aí a partir daí, eu vim para uma série, inclusive, acho que foi essa que gerou até o primeiro convite, né, para essa conversa, que foi quando eu coloquei esse trabalho, né, Monovidê. Já é um trabalho, assim, que eu posso dizer, que ele já vai além, né, da questão da fotografia em si, porque eu começo a trabalhar a apropriação de imagem, eu começo a trabalhar muito a questão como é que eu posso dizer, de uma perspectiva, né, que é assim, inclusive, que dá muito pano para manga, para discussão, né, o que é fotografia efetivamente, se isso é ou não é, de que forma. Então, assim, eu vejo nada, para mim, é fotografia, a construção da imagem, foi todo um processo fotográfico, né, mesmo não estando presente nos locais, como vocês vão ver, não deixa de ser um processo fotográfico. Então, essa série, né, foi construída a partir da pandemia, né? Então, no primeiro momento, né, de isolamento, eu senti a necessidade, né, e acho como muitos, de sair, mas sem poder. E como é que eu consegui, né, expandir, né, esse momento, né? Foi através do que era permitido a tecnologia, né? Então, essa série ela é construída a partir de imagens, né, disponibilizadas na internet, sobretudo imagens de câmeras ao vivo, né?
Então, essas imagens, por exemplo, ela parte, né, de uma câmera ao vivo que fica rodando lá na internet, sei lá, se você entrar 24 horas por dia, tá mostrando, filmando um determinado ponto de Londres, né, esse daí. E aí eu fiz um print, né, eu fiz um frame dessa câmera, né, tem um autorretrato meu, na verdade tá escondido atrás daí, mas às vezes é possível até ver um pouco da sobrancelha e tal, um autorretrato com máscara, né, e aí eu sobrepus na primeira camada, que é esse local. Ou seja, eu daqui da minha casa, eu acessei, né? Eu pude viajar, digamos assim, para Londres nesse momento. E aí, a partir daí, o que eu fiz? Eu peguei também o Google Street View, né? Coloquei o bonequinho do Google Street View exatamente no ponto, olhando para o local que a câmera estava, né? Então, eu tenho a minha visão daqui de casa para o local, eu tenho um bonequinho lá, digamos, na ponte ali, ou então no Big Ben, olhando para a direção de onde estaria a câmera, né? Eu tenho aí uma segunda camada. Uma outra camada foi a foto do Google Earth, né? A foto aérea desse local onde a câmera estava alocada, né? Então, essa construção dessas várias camadas de um mesmo local. E, em cima de tudo isso, eu sobrepus o mapa da OMS, né? Que eles publicam diariamente, com relação à expansão do Covid, tá? Então, esses pontos vermelhos é justamente o mapa da OMS que ele mostrava. E o dia, na verdade, todas essas imagens, né? Então, essa construção, na verdade, a minha foto, a foto a foto ao vivo, né? E o mapa da OMS é exatamente o dia da primeira morte em Londres, né? Do Reino Unido, na verdade. Porque aí a ideia é justamente trazer essa noção de esvaziamento de uma cidade que perdeu a sua função, como todas as outras, sem as pessoas. E que esse processo, né, causado pela pandemia, né, trouxe esse caos silencioso, digamos assim. Então, essa lógica, né, foi usada para todas as imagens. Ao todo, são 26 imagens que têm a mesma construção. Essa agora aqui já é de Hamburgo, na Alemanha, e a mesma lógica de construção. Tá? Parte de um autorretrato, de assim, isso, na verdade, é um trabalho da pandemia em que, como é que eu posso dizer? Como eu estava enxergando da minha casa, eu estava podendo olhar o mundo, era o que era me permitido, essa tela, é o que me permitia ver, né? E aí eu discuti também muitas relações, como eu falei, né? De como é essa relação realmente enquanto a tecnologia aqui, essa globalização que permitiu que hoje eu vá, através de um computador, né, visitar Londres, mas foi também o que fez a gente se esconder por medo da morte, porque foi a potencialização da pandemia vem muito também dessa capilaridade que a globalização trouxe, desse contato das pessoas estarem viajando. Então, são pontos, né, que, para mim, né, no primeiro momento, e assim, eu fiz sem intenção nenhuma de mostrar, de sair, mas assim, fui fazendo, fui produzindo, porque era algo que, para mim, fazia sentido, né, e eu precisava botar para fora de alguma forma. Como eu falei, a escrita, para mim, é muito... como eu falei, eu gosto, mas é dolorosa, digamos. Eu tenho dificuldade das coisas fluírem. E na imagem, não. Eu consegui ir botando e as coisas vão fluindo. Né? Então, essa aqui é interessante porque ela muda um pouco o padrão, porque, na verdade, a partir de um determinado ponto, a OMS começou a publicar um mapa com um padrão diferente. Já não eram as bolinhas vermelhas, já era uma mancha lilás e azul. Então, esse local, não me lembro exatamente onde é, se eu não me engano, aqui é Amman, na Jordânia, mas não me lembro exatamente. A primeira morte ocorreu já bem depois, né? Então, o mapa já tinha evoluído para um outro momento. Então, também tem uma relação temporal aí do que era esse trabalho. Tá? E aí, assim, a partir daí, né, eu estava falando, como eu disse, olhando o que era a minha visão, de dentro para fora. Tá? E também, assim, como eu falei, essa fotografia experimental, né, de buscar as possibilidades. Então, assim, eu não podia fotografar com a minha câmera, mas eu peguei uma câmera que estava lá, estava disponível, e fui lá e dei um clique nela, tirei um frame e usei essa foto. Então, de certa forma, também estava fotografando e de forma experimental, né, buscando outras possibilidades para aquilo. Então, por isso que eu falo que a pandemia, para mim, particularmente, foi muito interessante do ponto de vista da produção, realmente, que eu pude experimentar muitas coisas, né? E a partir daí, eu comecei a desenvolver uma outra série, só que aí já no olhar mais interno, né? Um olhar de autorretrato. Né? Então, já passei enquanto aquela série Nemo Novidade eu falava de dentro para fora, Colônia, eu falo de fora para dentro. Né? Eu estou me olhando, estou me retratando. E aí também vem de uma lógica, como eu falei, o meu trabalho ele acaba meio que perpassando essas questões. Então, vem de uma lógica também de construção
de um autorretrato sobreposto com a outra camada. Então, esses autorretratos todos, eles são construídos não por a câmera fotográfica, né? Sou imagem de scanner, né? Então, eu pressiono meu rosto sobre o vidro do scanner, então eu escaneio essa imagem, e aí das diversas formas, na verdade, eu tenho pouca forma de prever como é que vai ficar. No máximo que eu posso fazer é apertar mais o nariz, apertar mais um lado do rosto ou o outro, botar de frente. Mas assim, o scanner que dá isso, né? Essa fotografia é feita pelo equipamento, e essa questão do inusitado, essa questão do imponderável também me atrai bastante, né? E essas imagens sobrepostas ali nos rostos, né, digamos assim, essas várias peles, são justamente assim, as notas fiscais e cartões de crédito, né? Aquelas boletinhas de cartão de crédito que a gente, quando faz compra, né, e joga álcool para limpar, ele acaba gerando uma série de padrões, né? E isso começou a me chamar a atenção também, né? Então, vem também dessa lógica, dessa construção. Então, eu tenho uma série, né? Esse aqui mesmo são alguns, só para você ter ideia. Isso aqui é tudo nota fiscal, minhas de consumo, sobretudo, e de alguns outros que eu fui recolhendo. E fui digitalizando esses padrões, né? E sobrepus essas imagens. Então, o nome Colônia, ele faz alusão tanto a essa questão do consumo em si, né? Da questão do capitalismo, da questão da colonização, efetivamente, né? Até a própria questão do azul, ele lembra um pouco a questão da azulejaria portuguesa, mas também da questão das colônias de bactérias, dessa questão desse rosto até certo ponto com traços de uma doença mesmo de pele, alguma coisa relacionada, né? Então, eu fiz esse trabalho, e aí um número bem literal, digamos assim, mas são 19, em função do Covid-19, mas são 19 autorretratos, que também para mim foi interessante, porque eu, na verdade, nunca fiz autorretrato, nunca me retratei, até às vezes fico até bem... Então foi interessante e, assim, me mostrar bem deformado, né, sem essa preocupação estética, realmente mostrar como de acordo com o imponderável, né? Então, essa série Colônia, ela tem esse trabalho, né? Diga. Essa construção, ela me remete muito, Norbeck, a você sendo afetado pelo meio ambiente, né, por uma situação que não se sabe exatamente o que vai dar, e sendo afetado por coisas que a gente não costumava vivenciar. Por exemplo, a gente talvez nunca tenha tido a oportunidade de observar que o ticket de uma compra de cartão de crédito, ele molhado com álcool, né, ele iria terminar ficando azulado. Normalmente, a gente experimentava muito mais uma ação do tempo, a degradação deles, por ser uma impressão térmica, ele terminar apagando, né? Mas você aí terminou trazendo uma outra leitura dele, e realmente ficou bem inusitado, bem interessante. Então, assim, como eu falei, assim, o padrão podia ser, sei lá, podia não dar nada, né? Mas, assim, isso também não surgiu, não foi proposital, né? Às vezes, até essas fotos começaram a surgir, eu estava escaneando as notas, né? Os boletins de cartão de crédito, que realmente isso tinha me chamado a atenção, comecei a colecionar isso. E aí, escaneando essa brincadeira, minha filha mais velha chegou e quis, pai, se eu botar meu rosto, como é que fica? Deixa eu botar meu braço. E aí, quando eu fiz algumas as fotos dela no scanner, falei, pô, isso aí dá uma coisa legal. Aí comecei a escanear meu rosto, fazer uma... E depois aí veio a ideia de juntar os dois nisso, e aí dar significado, né? Então, essa série, na verdade, ela foi aquela coisa, construindo no processo, né? Não foi nada, eu pensei antes de construir. Isso foi um processo que foi trabalhando. E aí, ainda na perspectiva da pandemia, né? E aí da fotografia experimental também, eu estou desenvolvendo um trabalho que eu chamo 37,5 Project, que é, na verdade, assim, o 37,5 é a questão é o número, digamos, que determina a febre, né? Então, a partir daquele momento, é o que que é considerado a febre, efetivamente. Estado febril, né? Isso. E aí vem a questão da identidade, né? Hoje, até menos, né? Porque já esculhambou, mas até o momento mais crítico da pandemia, assim, a nossa identidade não era nem tanto o rosto, que estava tapado por uma máscara, e sim nossa temperatura. Era aquilo que nos habilitava a entrar ou não entrar em um local, por exemplo. Sim. Então, isso também começou a me chamar a atenção. E eu comecei a fazer uma série de retratos com câmera térmica, né? Então, todos esses retratos, né, então 3x4 normalmente, eu tenho feito ainda, né? Então, minha ideia é fazer o máximo possível
Então, é uma outra fotografia também, com a câmera também, só que assim, uma câmera infravermelho, né? Não é nada a câmera que está acostumado, né? É um trabalho também que eu estou desenvolvendo. Então, e minha ideia, como eu falei, eu gosto muito da repetição, eu gosto muito dessa questão da tipologia, né? Porque acaba trazendo vários fatores, né? Então, hoje eu estou em 50 e poucos retratos desses, estou fazendo aos pouquinhos. Gostaria até de fazer mais, mas justamente em face da própria pandemia, né? Eu continuo tentando me manter o máximo possível ainda longe das pessoas, digamos assim. Então, eu tenho feito menos do que eu gostaria. Mas esse trabalho é um outro trabalho experimental também, né? Nesse aspecto. Até porque você precisa se expor para poder conseguir ter uma variação, né? Sim. Não, e assim, inclusive, a pessoa, não dá para fazer pelo computador, não. Essa câmera eu preciso estar lá, porque a câmera infravermelho, ela precisa da ação realmente Da efetiva emissão do calor, realmente. Exatamente. Então, assim, então, para mim, assim, eu tentei retratar a maioria das pessoas, tanto de pessoas do meu núcleo familiar, ou de pessoas que eu tive contato por algum motivo, né? Então, tem Gil ali, tem Yuri, tal, o pessoal do ateliê. Então, assim, o pessoal que eu tive contato mais próximo, ou então, às vezes que eu fui no ateliê, as poucas vezes, encontrava alguém, aproveitava, fazia foto e tal. Então, as oportunidades que eu tive, eu fui fazendo, né? Então, esse trabalho, a princípio, é um trabalho que tem um perfil, inclusive, no Instagram, que é o 37... É o mesmo nome, é 37,5 graus underline project. E eu estou alimentando isso como eu falei, também não sei o que é que isso vai dar, o que vai repercutir. Eu já comecei a fazer alguns trabalhos também, nesse aspecto. Então, esse ainda tem um nome temporário, digamos assim, o Déjà Vu, mas foi interessante porque ele foi agora selecionado para uma exposição lá na Eslovênia, para uma exposição que chama Live em Pandemia, né? Live, e aí vão fazer, e esse trabalho foi selecionado, eu mandei algumas fotos. Esse trabalho, na verdade, é um trabalho também de uma brincadeira de sobreposição, né? É um déjà vu com imagens da gripe espanhola em 1920, né? Sobrepondo esses retratos atuais, né? Que na verdade são situações que então a história se repete, digamos assim, né? Sim. Então essas pessoas o grau de criticidade do momento, eu diria que para a humanidade são bem similares. Então assim, as questões se repetem, né? Então a gente está vendo na verdade como um ciclo. E esse trabalho acaba falando um pouco disso, né? Então, enquanto eu tenho a tecnologia hoje, eu tenho um comparativo do que era antigamente, os mesmos problemas, né? A questão da resistência das pessoas em usar máscara, a resistência das pessoas em entender que a gravidade do problema, a resistência dos governos em atuar de forma efetiva. Então, são situações muito parecidas. Então, esse trabalho eu comecei a desenvolver, inclusive, num grupo de estudos que eu faço parte. Então, foi uma provocação e, para mim, foi muito interessante. Então, está bem no início, está bem engateando, né, digamos assim, né? Mas é um trabalho também que eu, como eu falei, é experimental. Então, eu estou atuando muito mais hoje num campo da arte visual, no campo mais experimental da fotografia, do que do retratar retratar a realidade mais de ser tão documental, né? E aí, só para fechar, acho que só tem uma série que também é parecida com essa, e aí tem interlocução com a outra, que assim, é um trabalho também de fotografia, são 2 momentos de fotografia minhas, né? São fotografias do cotidiano que eu normalmente faço, do dia a dia, de coisas que me interessam, mas que não tem um trabalho em si, né? A partir daí. E esses outros são sobrepostos, são a azulejaria portuguesa. Eu fiz minha formação de arquitetura, né? E toda a minha formação inicial e pós-graduação foi na área de patrimônio cultural. Então, essa questão do patrimônio, essa questão, eu trabalhei muito tempo no IFAM, então isso é algo que para mim é algo que é muito caro, né? Então eu comecei a fazer um trabalho para um livro de Portugal, né? Fotografei os azulejos daqui do Recôncavo, aqui de Salvador, e aí dentro disso eu comecei a identificar esses rostos, né? Que me chamaram muita atenção também, né? De como é representado esse rosto, era para representar essas pessoas comuns, digamos assim, ou os santos e as pessoas comuns, digamos assim, daquela época, né, da representação, e como a gente tem isso hoje, né? Então eu comecei a brincar também nessa relação. É uma sobreposição de fotos, aí não tem nada como é que pode, de manipulação. É uma foto PB com a foto colorida do azulejo exatamente só colocada em cima, né? E aí para meio que encaixar e tentar trazer essas expressões, essa brincadeira, digamos assim, que eu gosto, né? E também resgatando um pouco dessa questão aqui do que a gente tem, né? Desses retratos.
Então, como todo mundo, acho que aqui em Salvador, tendo os meninos pulando ali no Solar do União. Então, assim, mas eu, por exemplo, não é um tipo de fotografia que assim, eu faça muito ou que eu veja uma identidade minha, né? Mas é um trabalho como esse que eu consigo trazer. Então, assim, de um modo geral é isso, entendeu, Martins? Assim, o que eu tenho feito de fotografia, o que eu tenho trabalhado é algo muito mais experimental hoje em dia, né? Como eu falei, tem bastante coisa que eu produzi durante a quarentena, então todos esses trabalhos aí, com exceção do óleo, mas todo o restante foi de março para cá, né? Então, foi justamente por conta da pandemia que as coisas foram acontecendo. E então é isso. Então, falei bastante, acho que chegou no tempo de 1 hora, mas a ideia é ouvir um pouco aí também seu e bater um papo com alguém que quiser, de repente, fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Borbeck, comentário aqui. Parabéns, muito criativo e provocativo. Comentário aqui de Cláudio Silva. O criativo provocativo, ele me traz muito do que eu estou vendo no teu trabalho. Essa inquietação, principalmente, por exemplo, nesse último momento dessa série sua. Não, essa foto não é muito a minha identidade, mas o que traz a minha identidade? Então, trazer esse elo e buscar novas leituras. Eu acho que a palavra-chave é inquietação, né? Para muitos, e não que isso seja ruim, não, de forma alguma, porque naturalmente cada um tem um processo natural. Mas, por exemplo, para você, a pandemia, ela terminou trazendo aí um turbilhão de sensações, de percepções e uma inquietação que precisava se manifestar de alguma forma. Sim, sim. Naturalmente, algumas pessoas terminam escrevendo, outras expressando das suas mais diversas possibilidades, mas é muito legal a gente também ver isso na imagem, né? E essa coerência, né, nessa construção, quando você conta como foi natural isso, né, do estar enclausurado, de estar limitado, mas não na ansiedade do vou fotografar o quê dentro de casa. Você terminou, na verdade, soltando imaginação. Você terminou indo num outro caminho, né? E aí, Márcia Pinheiro, grande beijo, pergunta, dentre essas vertentes do seu trabalho, existe alguma preferência? Pois é, assim, não sei, acho que não, sabia? Porque, assim, hoje o que eu estou trabalhando é esse tipo de situação, das camadas, das sobreposições. Mas, assim, quando aconteceu a questão do incêndio, por exemplo, eu fui visitar minha mãe na Chapada e estava lá. Então, é aquela coisa, eu acabei mergulhando naquilo e fazendo. Então, assim, do que eu mostrei aqui, eu acho assim, que tem muito do que eu sou, do que eu gosto de fazer, né? Então, assim, eu acabei selecionando, sem dúvida, assim, o que eu tenho feito mais de forma mais, mais atual, né? Mas, assim, é o que realmente eu me vejo, né? Eu me reconheço mais nesse tipo de trabalho, né? Então, desses aí que eu mostrei, assim, é bem difícil, digamos assim, falar que escolhi um preferido, porque é aquela coisa. Eu acho que ele até mostra, cada um mostra um pouquinho, um capítulo de algo que eu estou contando, né? É uma história, cada coisinha, eu vou contando um pouquinho, cada parágrafo que vai construindo um trabalho que eu vejo muita relação, né? Às vezes não tem uma relação direta, tinha um trabalho com outro, por exemplo, dos Guardiões com o trabalho do Nemo Novidê, por exemplo, aquelas fotos. Mas tem uma relação dos Guardiões com o meu autorretrato em Colônia, e o Colônia, por sua vez, tem uma relação com o Nemo Novidê. Então, assim, acaba que eles vão formando uma teia, que é algo que, para mim, ele vai. É um quebra-cabeça que cada um tem a sua função ali, né? Então é bem difícil eu dizer. Do que eu mostrei assim hoje, eu acho que, de repente, assim, o que eu tenho feito menos hoje, pode dizer, são as tipologias, né? Mas, assim, os retratos térmicos, por exemplo, não deixa de ser uma tipologia fotográfica também, essa repetição. Mas é o que eu tenho feito menos, assim, de estar buscando elementos e estar tentando, de forma proposital, digamos assim, estar buscando o máximo possível desses elementos. No caso, Márcia perguntou aqui, me parece que existe uma questão de oportunidade e de momento, né? Não, sem Pelo dúvida. menos... Sem dúvida, sem dúvida. Assim, como eu falei,
houve uma oportunidade, por exemplo. A questão do óleo, eu estava, digamos assim, no momento certo, porque todas as agências de notícia, por exemplo, não têm correspondente, sobretudo no Nordeste. Né? Então, não tem, efetivamente. Então, vários me procuraram falando isso, olha, a gente não tem ninguém aí, você quer fazer a cobertura? Então, assim, para mim foi uma oportunidade, porque eu estava aqui, naquele momento estava acontecendo. E, na verdade, eu busquei agarrar essa oportunidade, porque realmente eu mergulhei nesse processo. Então, eu saía de manhã, e assim, trabalhando 8 horas por dia, normal, ia para o trabalho, às vezes, lá. Sabia que a maré cheia era de manhã cedo, eu ia para a praia primeiro, chegava um pouquinho mais tarde no trabalho, saía mais tarde, ou então era na hora do almoço, eu ia para a praia, final do dia, eu chegava mais cedo, quando a maré baixa, final do dia, chegava mais cedo no trabalho, ficava o dia todo, saía. Então, assim, eu, na verdade, busquei, mergulhei, como eu falei, eu mergulhei nisso. E aí, fim de semana, era o fim de semana todo fazendo fotografia, passando o dia lá dentro. Então, era mochila já com as câmeras, com o drone, tudo preparado. E da minha forma, o fogo, né? O fogo estava lá, foi uma oportunidade, porque foi no momento. Então, alguns amigos fotógrafos, por exemplo, que falaram, eu vou, chegaram 2, 3 dias depois, já tinha acabado. Foi um evento que durou 4 dias, né? De fogo efetivo. E eu consegui acompanhar do primeiro. Então, assim, tem imagens ali que ninguém tem momentos ali que ninguém tem. Só eu tive, porque eu estava lá. Então, foi uma oportunidade, sem dúvida, no momento que eu estava lá, né? E esse outro trabalho não deixa de ser oportunidade também, porque, por exemplo, aquela coisa, a pandemia aconteceu, eu tive uma oportunidade de alguma forma, precisar sair, né? E essa foi uma conjuntura, digamos assim, de elementos, e que me levaram a fazer, né? Então, sem dúvida, acho que a oportunidade e como a gente encara essa oportunidade, sem dúvida tem. Não que a minha forma seja certa, eu falo assim, que é algo meu. Eu preciso realmente mergulhar no processo de forma mais meio que esqueço de tudo. Às vezes é até ruim, né? Porque eu fico muito focado só naquilo, né? Às vezes só óleo, depois só fogo, 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 fogo. Mas é algo que é o que funciona para mim, né? Pode ser que não funcione para outra pessoa e tá ok. Da construção, por exemplo, do projeto que você tem, as fotos dos barcos, das janelas, da canoa, dos orixás, que você tem uma linha, sabe? Sim, sim. Construída, bem modularizada, que você tem um planejamento maior. Como é que foi? Né? Porque eu me recordo que as fotos da janela elas são realmente anteriores, né? Mas como é que foi? Você se sentiu meio que, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Nesse processo, Morbeck, no meio de uma tragédia ambiental, sabe? Uhum. Vendo reações de pessoas que são envolvidas com o meio ambiente, como foi essa sua sensação? Perceba que eu fugi nesse momento um pouquinho da fotografia, estou trazendo Sim, mais sim. você, porque às vezes a gente está acostumado a fotografar determinados locais e a gente, sabe, já vai com alguns conceitos. Não, eu quero fazer uma foto assim, e você chegou num local que tendia a um caos. Sim, sim. Não, é isso. Você falou bem, assim, a questão das tipologias é algo, é projeto. Assim, aquele da canoa, por exemplo, eu fui acho que em 2017, não, 2018, dezembro de 2018, fiz 1 ou 2 fotos daquele ano, gostei, eu falei, pô, quero fazer mais. Então eu fiquei esperando o outro ano chegar com a mesma maré, perto do pôr do sol. Então, assim, foi tudo projetado. Eu fui algumas vezes a São Francisco do Conde, eu sabia que luz era que eu queria, o momento que eu queria, então realmente foi algo planejado. O do óleo, Sim, não. E o do óleo me trouxe uma situação também assim, que eu nunca fui muito ligado nas questões ambientais, nunca fui. Mas a partir daquele momento, despertou algo em mim e falou, porra, peraí, velho, o que é que a gente está fazendo? Né? O que é que a gente, enquanto humanidade, está fazendo? Porque assim, só tem esse planeta, só tem isso. Então, assim, eu nunca fui muito ligado nisso. Mas a partir dali, eu comecei a ter uma outra percepção, né? A estudar mais sobre isso, a ter uma outra. Então, assim, inclusive, mudou muito minhas posturas, meu modo de consumo. Eu nunca imaginei, por exemplo, ter uma horta em casa, fazer meu tipo de coisa. E hoje eu gosto de criar, sabe? Então, assim, são coisas assim, que mudou muito para mim, muito dessa percepção do que eu encontrei ali, né? E aí, de repente, até essa minha relação também agora com o fogo vem muito daí, né? Da questão não só do ir lá e registrar, né? Então, do óleo eu sim. fazia, como, por exemplo, eu saía cedo, ia percorrendo sobretudo Salvador de moto, vendo as praias todas, né, fazendo monitoramento para poder dar o reporte, digamos assim, para o grupo voluntário. Aí alguém identificava a óleo, a gente. Então, assim,
eu fui também para limpar, eu fui também. Então, assim, eu entrei nesse processo não só pela fotografia. A fotografia foi o canal, né? Mas para mim foi muito importante porque realmente me despertou essa indignação, digamos assim, né? E todas essas outras séries vê um pouco disso também, desse despertar, digamos assim, para que dessa relação da humanidade com o meio ambiente, que é algo que para mim está muito claro no meus trabalhos, meus últimos trabalhos, sobretudo, essa discussão, essa reflexão de que forma a gente tem atuado, de que forma esses elementos que a gente tem feito, tem construído, e a forma que a gente tem utilizado esse recurso, né, tem impacto lá na frente. Então, sem dúvida, foi bem interessante que a fotografia foi um vetor para algo muito além, né, algo muito maior, que foi realmente um despertar de uma consciência que até então não tinha. Não tem um... O pessoal às vezes até pergunta, você já sempre foi assim, ambientalista? Eu falo, não, nunca fui, eu nunca me liguei nesse tipo de assunto, e deveria, né? Assim, é algo que todo mundo, na verdade, teria que ter essa preocupação. Sim. E eu, assim, foi muito, muito largado, digamos assim, grande parte do tempo. Então, você diria que, assim, depois, com o óleo na costa, no Nordeste, você teve uma mudança no seu processo, até mesmo na sua dinâmica? Hoje, sim, você, no meio da pandemia, né? Porque a gente diz assim, tá meio mangueado, mas não é para estar, viu, gente? Pelo amor de Deus, continua, se cuida, usa máscara, tenta ficar o máximo possível isolado, sabe? Porque a gente realmente não sabe como é que tudo pode reagir, tudo pode desencadear. Mas você acha que, então, Morbeck mudou? Sim, sem dúvida. De outubro do ano passado para cá, assim, totalmente diferente. Não só o trabalho em si, tem muito isso, sim, mas de forma pessoal mesmo. E aí, assim, todos os desdobramentos, né? O livro, por exemplo, que já estou bem feliz, inclusive, assim, foi bem bacana que o livro, ele veio desse projeto do óleo, né? Uma forma também de colocar isso para fora. Foi para o financiamento coletivo, Maré de Agosto. Esse trabalho, na verdade, é um pouco do que eu mostrei também, assim, que ele está tanto trabalho mais documental como um trabalho também mais autoral, né? Então, é um misto disso tudo, né? Tá bem bacana o projeto do livro. Então, a gente abriu o financiamento coletivo. A ideia inicialmente era uma tiragem de 750 livros para ser doados também, sobretudo para os locais que foram mais impactados, que eu acho que é um retorno importante que eu preciso fazer, né? De alguma forma, nesses locais, de ter isso registrado de alguma maneira. Então, para mim, era muito importante. No financiamento coletivo, a gente chegou a meta aí que foi de 30%, mais ou menos. Então, com isso, a gente resolveu baixar um pouco a tiragem para 200 livros. Mas, sim, até de primeira mão aqui, dando a notícia, eu estou bem feliz, porque assim, o livro foi selecionado como um dos ganhadores aí do prêmio Jorge Portugal de Artes Visuais, né? Então, vai ser publicado em mais de 1.000 livros. Né? Dos 200 muito bom! Pois é. Então, assim, foi... já estava meio que desistindo de pensar numa tiragem maior, mas aí veio o prêmio do edital, está em via de homologação, né, tá na fase final, mas aí para mim foi muito importante, assim, e sem dúvida, assim, o reconhecimento é muito importante, sobretudo do trabalho, né, de mostrar que pô, de alguma forma tô fazendo uma coisa legal, tô dando um recado legal, então isso também que é importante, né? Então, um livro, a grande parte são livros, e eu vou poder fazer, a grande maioria vai ser para justamente essas locadas de jeito, escola, biblioteca pública. Então, que para mim o que importa, na verdade, é realmente isso, né? Poder dar o recado e falar um pouco e não deixar que isso seja esquecido, né? Então, provavelmente aí em janeiro já devo estar, acho que final de janeiro, né? A gente já deve estar com os livros em mãos e aí ele vai ser lançado nacionalmente no Festival de Tiradentes, em março do ano que vem. Né? E aqui em Salvador também deve fazer um lançamento aí em paralelo, mas a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o formato, mas, então, sem dúvida, assim, para mim, coroou, digamos assim, esse ano, para mim, foi um ano que foi... Eu, assim, do ponto de vista do trabalho com a fotografia, eu não tenho que reclamar, sabe? Produzi, tive bastante repercussão, tive vários trabalhos premiados, participei de alguns salões, tanto de artes visuais como de fotografia. Tem agora o prêmio do livro, então para mim realmente assim, eu não tenho o que reclamar. Foi um ano que foi muito além das expectativas, né? Que era um ano para ser totalmente morto, né?
pelo processo todo, e no campo da fotografia, para mim, foi algo que surpreendente, né? Até, tem sido, né, surpreendente até o final. Márcia está ali lhe parabenizando, e ó, ela ainda deixou aqui, viu? Tem que doar um para o Salvador Fotoclube. A gente tem uma biblioteca que, assim, a gente está buscando formas de pegar, disponibilizar conteúdo, de estruturar isso, catalogando esse material que tem disponível para que a gente consiga, aí, num dado momento, disponibilizar para nossos sócios, viu? Morbeck, eu fico muito feliz, parabéns. Essa notícia aí toda de primeira mão, coisa boa. Nossos sócios, assim, vivem nos presenteando com coisas. Que bom, fico feliz também. Eu fico feliz bastante, assim, e vai ter uma versão digital, né? No projeto, ele tem o PDF também, o e-book, na verdade. Sim. Então vai ter um site que vai ser criado, justamente específico para o projeto, e tem um e-book que vai estar disponibilizado, além da versão física. Então, eu estou bastante esperançoso que a gente vai conseguir alcançar bastante gente aí nesse processo. O que eu vejo é, principalmente assim, o livro e, naturalmente, o e-book, você termina fazendo uma devolutiva, e vou usar um pouquinho, vou pedir aqui licença e usar um bem de informática, sabe? Bem da minha formação na lista de sistema. Vai em broadcast, sabe? Você consegue dar uma devolutiva enorme, mas não somente para aquelas comunidades, para aquelas pessoas que foram fotografadas e estavam direto. Você termina fazendo aí uma relação que traz uma consciência, sabe? Você documenta, você registra tudo o que aconteceu, e que é importante que a gente não deixe de ter essa lembrança, né, danosa dessa ocorrência, para que isso não ocorra mais. Infelizmente, a gente tem aí um apagamento das coisas, né? Ainda aparecem alguns focos, sim, mas qual foi o motivo? Quais foram os envolvidos? Não. Aconteceu, veio, foi embora, mas assim, como? Quando? Tá, o incêndio. E garante que não pode voltar a acontecer, né? Então, assim, a grande questão é, se não se descobre o que aconteceu, como é que você vai saber que não acontece de novo, né? O incêndio na Chapada é recorrente. Já tem quase que temporada, entendeu? Então, assim, é muito importante que iniciativas assim, elas aconteçam, e a gente fica muito feliz com isso, viu, Morbeck? Muito também, feliz mesmo. Gente, vamos chegando aí a 1h17 de live. Fico muito feliz, mais uma vez, muito obrigada. Espero ter vocês aqui com a gente no próximo, vamos agendar, tá bom? E vamos disponibilizar também nas redes sociais, tá certo? Nossa. Muito obrigado a todos, uma boa noite, tá bom? Se cuidem. Fique e até a próxima. Fique em casa. Valeu, gente. Obrigadão, agradeço demais aí. E ao Salvador Fotoclube, todo mundo que acompanhou. Então, estou bem feliz. E no próximo estou aqui como espectador dessa vez. E, assim, precisando, estou aqui para bater um papo, para, quando der, voltar a fotografar junto, né? Mas é isso. Sim. Valeu, gente. Obrigadão. Expectativa, né? Infelizmente, assim, a gente vai ter que esperar um pouquinho os acontecimentos, mas esperamos para ir para todas as exposições, para ir para todas as vernissagens, todas as noites de autógrafo possíveis, viu? Beijo grande a todos os amigos aqui presentes, Clóvis, Márcia, Claudinho, Vânia, minha querida, beijo grande, Nilson está aqui presente também, Gabriel, beijo grande, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até logo.